Mais um joguinho fraco nesse início de ano, mais um clássico que acho que dá pra gente comentar bastante sobre isso. São Paulo e Santos empataram em 1-1 na Vila Belmiro, um resultado que pro São Paulo nem pro Santos é tão bom, mas o São Paulo foi bem melhor do que o Santos, dava para ter vencido no segundo tempo quando tinha seu time titular à disposição. E, cara, acho que deu pra gente ver alguma coisa no time de São Paulo, algumas respostas no time de São Paulo e vários questionamentos no time do Santos, que a gente vai falar um pouquinho sobre isso nesse vídeo. Não se esqueça, deixe seu like, se inscreva aqui no canal, me siga nas redes sociais, tá tudo aí embaixo na descrição, fechou? Vamos falar um pouquinho sobre o jogo de hoje. Primeiro tempo muito ruim, muito ruim. Primeiro tempo foi, cara, um desastre mesmo, um show de horrores dos dois lados. O Santos mais numa força física, brigando, se esforçando do que qualquer outra coisa, mas é um time que deixa muito a desejar. É um time muito, muito abaixo, não é um time bom do Santos, é um time que, cara, tem algumas peças ali que precisam ser extraídas um pouco mais. O Santos, é claro que vai ter uma evolução grande quando o Neymar voltar, isso é óbvio, mas é muito abaixo, é um time muito abaixo. O Vojvoda, para mim, escala mal em muitas oportunidades. Hoje talvez tenha tentado um pouco mais, colocado mais ou menos cada um na sua posição, mas eu não vejo o Rony jogando ao lado do Gabigol. Não consigo ver isso. Para mim faltou um 10 articulador. Para mim o Roleiser não é ponta como ele entrou. O Roleiser é camisa 10 e ele tinha a oportunidade de ser aproveitado como camisa 10 na ausência do Neymar. Então, cara, deixa muito a desejar. O primeiro tempo foi de muito esforço do Santos para tentar dar uma resposta para o seu torcedor, para tentar fazer alguma coisa, porque a situação tá complicada por lá. Então era muito mais de briga, muito mais de conflito, muito mais de tentativas e força física do que qualquer outra coisa. O time do São Paulo, no primeiro tempo, para mim foi um erro colossal, que é um time sem nenhuma mobilidade, não tinha mobilidade alguma, era um meio campo sem o Marcos Antônio, que é o cara que te dá dinâmica, e um ataque sem um cara minimamente rápido, que era o Tapia e o Caleri. Então o São Paulo ficou sem o que fazer. São Paulo não tinha o que fazer, não tinha saída, não tinha válvula de escape, não tinha como construir as jogadas, não tinha como sair da defesa e sofreu bastante, teve muita dificuldade para conseguir sair jogando, tanto que no final do primeiro tempo toma o gol. Uma falha do Rafael, não quero crucificar o Rafael, acho que é errado a gente crucificar o Rafael, falar que ele é uma bosta, não, ele é um bom goleiro, nota 6,5, 7, mas acabou falhando no lance do gol do Santos. E aí o Santos vai para o intervalo com 1-0. Sem talvez merecer, talvez o merecido fosse o 0-0. Mas vai para o intervalo com 1-0. Eu acho que o Crespo demorou um pouco para mexer. Para mim, ele viu como foi o primeiro tempo, um primeiro tempo com pouquíssima mobilidade, pouquíssimo futebol apresentado. Ele, para mim, tinha que ter começado já com o Marcos Antônio, com o Lucas e com o Luciano, que foi a substituição que ele fez 16 minutos depois. Então foi uma substituição corretíssima, mas foi uma substituição com um certo delay, um delay de 16 minutos. Então, acho que isso a gente tem que levar em consideração na avaliação. Acho que ele errou na escalação titular. Para mim não tem por que poupar num clássico contra o Santos, quando você tem um Primavera no final de semana, jogando em casa, poupa contra o Primavera e vai com força máxima no jogo contra o Santos. Mas enfim, ele demora um pouco para substituir, e aí, cara, quando ele substitui, fica clara a diferença do time do São Paulo titular para o time do São Paulo sem Lucas e Marcos Antônio. Porque são os dois caras que dão outra dinâmica pro time do São Paulo. O Lucas entrou muito bem, acho que isso, me deixa feliz pra caralho, porque era um cara que não tava conseguindo desempenhar o que a gente sabe que ele joga. Então, a entrada dele foi muito, muito positiva, ele lembrou um pouco mais o Lucas que tava antes. Claro, precisa ter calma, precisa ter paciência, mas, cara, esse jogo me deixou otimista quanto a situação do Lucas. Foi um jogo que ele foi bem, foi pra cima, eu não parecia estar com medo, como sentia em alguns outros jogos. Uma partidaça do Lucas, ele entrou bem demais no segundo tempo, o Marcos Antônio mais uma vez dando muita dinâmica, e aí foi
questão de tempo para o São Paulo empatar, e eu senti que se apertasse um pouco mais o caule, se engrossasse um pouco mais, conseguiria sair vitorioso da Vila Belmiro, mas longe de ser um resultado ruim, porque é um grande clube, um clássico, jogando fora de casa, você une todos esses fatores, você conseguiu um empate na Vila Belmiro, pô, tá ótimo, não porque, mesmo com o Santos em baixa, tá ótimo, é um resultado muito bom, dava para ter vencido pelo que o São Paulo apresentou no segundo tempo, achei que faltou espremer um pouco mais o time do Santos, forçar um pouco mais o time do Santos, mas o São Paulo teve uma boa partida, fez uma boa partida no segundo tempo, me deixa mais tranquilo, mais uma vez, com o que está acontecendo. O São Paulo consegue extrair mais desse time, está conseguindo extrair mais desse time do que foi há algumas semanas atrás. Acho que é algo que é importante a gente pontuar, que eu acabei esquecendo. O São Paulo foi prejudicado pela arbitragem hoje. Não quero falar que, porra, o São Paulo empatou por causa disso, não. Mas foi prejudicado. Tinham duas expulsões, para mim a primeira é um pouco mais discutível, que é a que o Adonis Frias mata o contra-ataque com o Caleri. Para mim isso é para vermelho, porque era Caleri e goleiro saindo no contra-ataque. Ele mata a jogada num antijogo, puxa o Caleri, mata o contra-ataque, mas ele era o último homem. Para mim isso é vermelho, mas eu acho mais discutível, eu acho ok. Quem acha que não, mas enfim, eu expulsaria o Adonis Frias, até o PC de Oliveira, porra. Quem sabe do PC de Oliveira sabe que é difícil ele concordar com alguma coisa do São Paulo. Ele não costuma ser adepto ao pedido do São Paulo, se é que vocês entendem, se é que vocês já acompanharam o PC de Oliveira numa transmissão falando de São Paulo. Eu acho que São Paulo foi prejudicado ali. E no segundo tempo tem uma solada no ombro do Enzo Dias, que, cara, independente se foi por querer ou sem querer, aquela porra é pra vermelho. Ele sola, ele divide e sola. Não é como se solasse, porra, a canela já seria ruim. Ele sola o ombro do Enzo Dias. Pra mim, essa porra é pra vermelho. E esses dois erros, pra mim, dois erros que acabam determinando o time, o empate. Poderia ser muito, muito diferente com um ou dois jogadores a menos. Mas claro que não é a justificativa principal. O primeiro tempo do São Paulo foi ruim, o primeiro tempo do Santos foi ruim, o jogo do Santos foi ruim, o time do Santos é um time ruim, que o Vojvoda precisa extrair um pouquinho mais. Ele entra com o Roleiser no segundo tempo, que, cara, como eu falei no começo, porra, ele é camisa 10, a gente lembra aquele Estudiantes e Corinthians, cara, é um cara que é camisa 10, é um cara que trata o jogo, que pensa o jogo, e no Santos ele só joga aberto. Quando tem o Neymar, é completamente compreensível ele não ser o camisa 10. Mas quando tem o Neymar, caralho, testa ele como camisa 10. Testa ele pra pifar o Gabigol. Eu acho que falta um pouco e deixa um pouco a desejar. A defesa do Santos é um horror. O Luan Pérez não consegue ser o Luan Pérez de 8 anos atrás. O Adonis Frias é muito abaixo. O Zé Ivaldo é muito abaixo, que tava no banco hoje. Mas um bom jogo do São Paulo. Um péssimo jogo do Santos. Um jogo ok, né, do São Paulo, porque tá foda de assistir algum jogo bom. Acabou de acabar um jogo que foi bom, que foi Grêmio e Botafogo que tava assistindo. Mas um jogo que o São Paulo poderia ganhar. Acho que faltou um pouco, espremer um pouquinho mais do time do Santos, mas tá ótimo. Tá ótimo, resultado muito positivo. Pro Santos o resultado é horrível, porque o Santos precisa dar uma resposta pro seu torcedor com urgência. Fechou? É isso. Tamo junto, rapaziada. Se inscreva no canal e deixe seu like. Tamo junto. Todos esses frufrus que vocês já estão ligados, que eu ainda não peguei costume de falar. Tamo junto.